E eu que acabei encontrando este livro completamente por acaso, e ele acabou se tornando a surpresa do ano. E sabe o que é mais curioso? É que eu não vejo ninguém falando dele. Olá, eu sou a Leonela e você está no meu canal. E hoje eu te apresento a descoberta do ano: As Viúvas Passam Bem, da escritora Marta Barbosa Stephens. Um livro curtinho, literatura brasileira contemporânea, e quando você terminar de ler, vai ficar com você por muito tempo. A história acompanha as viúvas Margarete e Guilmar, que são vizinhas de porta, e até então elas não tinham nenhuma amizade, mas seguiam a vida tranquilamente com seus maridos, a Margarete casada com Richards e a Guilmar casada com Alexandre. Vizinhos de portas, viviam a vida até que uma tragédia muda tudo na vida delas. E aí elas passam a se odiar. Se odeiam tanto que começam também a planejar pequenas vinganças uma contra a outra. Vinganças bizarras, coisas assim que acabam sendo até engraçadas de ler. E assim você vai se divertindo ao mesmo tempo que é uma história sensível do luto dessas viúvas, da tragédia que acontece na vida ali daquele bairro, mas é isso, uma história sensível com essa pitada de humor. E este livro vai muito além da rivalidade entre as viúvas, que é uma parte interessante da história, mas tem outros personagens secundários que complementam, né, a relação dessa vida, desse cotidiano que se passa no Recife. Como eu disse, é literatura brasileira contemporânea, e por se passar no Recife, por ser tema assim tão comum ao dia a dia, tão corriqueiro, sabe? Apesar da tragédia, é tão cotidiana essa história. Eu me senti em casa lendo esse livro. É como se eu estivesse lá nos bairros de Recife, presenciando essa situação das viúvas, as fofocas que acontecem no entorno de toda essa história, porque a cada personagem que aparece no livro, a Marta, né, que é a escritora, ela nos apresenta uma pequena história sobre aquele personagem. Assim vai acontecer com a Margarete, com a Guilmar, com os dois falecidos, mas os personagens secundários também são apresentados desta forma. É como se alguém estivesse te apontando lá no bairro do Recife, falando: ah, fulano de tal é assim, ah, aquelas lá são as viúvas, sabe? É assim que você vai se sentir lendo esse livro, como se você fizesse parte deste bairro e de toda essa situação que acontece entre as viúvas, que acontecem ali, as picuinhas que acontecem nesses bairros pequenos, bairros mais humildes, podemos assim dizer. E essa foi uma das coisas que eu achei incrível na narrativa da Marta Barbosa no livro As Viúvas Passam Bem, porque ela é uma história que vai te envolvendo nesses conflitos, nesses personagens, cada um carrega um passado. Quando você conhece a Margarete, que é a primeira a ser apresentada para nós, você vai saber que antes de casar com Richards, ela teve um noivo que desistiu do casamento. Tem a Guilmar, que vai ter uma história ali de como ela conheceu o Alexandre, de como que os dois viraram meio que cúmplices. Então é muito interessante essa história que fica em torno de cada personagem e não somente o conflito de ódio entre as viúvas. Não bastasse tudo isso, teve momentos que eu me peguei muito reflexiva nessa história, porque ela vai falar de uma tragédia, ela vai trazer como ressignificar, como seguir em frente diante de um luto, que é o que acontece entre as viúvas, e ao mesmo tempo tem leveza. Eu me peguei rindo nessa história. Por isso que eu achei assim uma grande descoberta e fiquei me perguntando como que não está sendo mais divulgado esse livro
que assim, super bem escrito, uma história, como eu disse, curtinha, para você ler num final de semana. Eu até grifei aqui na história uma passagem que eu achei bem reflexiva e eu quis guardar, né, para compartilhar com você, que diz o seguinte: uma reflexão da Margaret sobre o passar do tempo, né, a dor que ela ainda sentia com a perda do Richards. Para sobreviver, ela precisou entender que não existia forma de parar de doer. Não adiantava esperar o fim da dor. Era preciso seguir apesar dela. Olha que lindo, olha que reflexivo. É uma história que quando termina, ela não tem um desfecho, sabe? Ela termina e você fica pensando nela dias, pensando nesses personagens, pensando que escrita fascinante essa história deste livro e que descoberta. Por isso eu quis compartilhar com você. Leia, você que gosta de uma história sensível, com leveza ao mesmo tempo e com essa pitada de humor. As Viúvas Passam Bem. Para você que quer saber se esse livro é bom, digo que sim. Avaliei com 5 estrelas. As Viúvas Passam Bem, eu super indico para você que esteja à procura de literatura brasileira contemporânea, que é um dos gêneros que eu mais gosto de ler, é onde eu me sinto em casa com a leitura e dificilmente eu li algum livro que eu não tenha gostado deste gênero. E já me conta aqui nos comentários qual foi o último livro de literatura brasileira que foi uma descoberta para você. A do ano, para mim, foi esse, sem dúvida, porque eu não vi nenhuma divulgação deste livro. Por isso, leia e descubra também. Outra coisa, descubra este canal se inscrevendo, deixando seu like. Se você não é inscrito, você está perdendo. Ficou interessado neste livro? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para compra dele pelo link do canal. A gente se vê no próximo. Este livro é bom? Tchau!